Olá, pessoal. A gente vai dar início ao nosso curso do MPU após a publicação do edital de 2018. E eu quero falar como que a gente vai trabalhar neste curso, qual vai ser a dinâmica, tá? Para quem já está conosco no curso, até deixei aqui para vocês uma explicação. Quem já está conosco no curso vai pegar um material que praticamente parte do zero. Se eu falar para vocês assim, até deixei aqui, né, que eu vou indicar para vocês quais são as aulas que vocês podem escolher para assistir aqui na aula 1, né, obviamente, na parte de apresentação do curso, mas depois do material todo pronto, temas reformulados, etc., praticamente tem novidade no material inteiro, tá? Vocês podem até seguir. É claro que ao lado de cada bloco eu coloco a descrição, porque tem gente que eu sei que não vai ter tempo para assistir tudo. Então, já na aula 1 eu coloco a descrição direitinho de cada parte da aula, do que trata exatamente determinada parte da aula, para que você possa escolher, se você tiver de fazer escolhas, tá bom? De cara eu quero dizer para você, você vai entender daqui a pouquinho por que eu vou trabalhar dessa forma, não é? Logo nessa primeira parte a gente vai falar sobre como que vai se desenrolar o curso. Vamos falar sobre o edital do MPU 2018, o que a gente pode esperar dessa redação, isso é importante a gente saber. E eu vou falar para vocês também sobre... Aí a gente já começa a entrar na aula, por exemplo, vamos falar sobre a apresentação. A apresentação que além dos 3 aspectos básicos, né, letra, margem e paragrafação, a gente vai precisar entender um pouquinho sobre estrutura textual, porque o CESP andou extraindo pontos das redações mais recentes em função de essas redações não estarem bem estruturadas. Então a gente vai falar sobre isso. A gente vai comentar também sobre os princípios gerais de composição, isso aqui é aquilo que o pessoal mais domina, não é? Quando você pensa em cursos discursivos, todo mundo trata deste assunto. Porém, a gente vai também comentar aspectos como coesão, encaminhamento e progressão, que são aspectos que sempre vigoraram no edital do CESP, não com essas expressões aqui, encaminhamento e progressão, sim coesão e coerência, mas que agora o CESP está cobrando, desde 2017, o CESP vem cobrando aí esses elementos. Vocês estão vendo aqui, eu estou passando o material assim rapidinho, que é para vocês observarem, são 33 páginas na aula 1, tá? Não é pequena aula 1, mas é muita coisa de exemplo. É muita coisa que eu vou comentando em cima dos exemplos. O item 6, quando eu for falar sobre dinâmica da discursiva, aí sim eu gostaria de que a turma em peso, alunos novos, veteranos e tal, né, periquito, papagaio, cachorro, gato, venha aqui assistir essa aula 6. Por quê? Porque são as dinâmicas da discursiva que vem acontecendo em 2018, a gente precisa se preparar para encontrar enunciados performáticos que podem sair desse modelão de 3 itens, entendeu? E que você precisa entender como você vai proceder estruturalmente se isso acontecer, tá? A gente vai comentar sobre o que aconteceu no último MPU, os 2 últimos, os 2 exemplos tão somente. Vamos pegar algumas provas aqui para a gente poder ver como que as pessoas não entendem algumas dinâmicas do CESP e se atrapalham mesmo sabendo o conteúdo, né? Então a gente vai falar sobre isso. Então vejam 12 exemplos para trabalhar dinâmica. Item 7. Microestrutura não tinha no curso anterior, eu trouxe para cá, porque agora, gente, como o CESP fechou muito, a redação não está mais ampla, ela não pega só a legislação aplicada ao MPU, ao Conselho Nacional do Ministério Público, mas antigamente a gente podia ligar essa legislação com, por exemplo, direito administrativo, alguma coisa assim. Como não tem mais isso, então a tendência é de vocês encontrarem uma relação relativamente fácil para ser feita. Por causa disso daí, a gente passa a ter o quê? Tudo faz muita diferença. Mesmo a microestrutura, valendo pouquinho ponto, ela vai fazer muita diferença. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz um funil, né, considerando os aspectos de micro, grafia, morfossintaxe, emprego vocabular, né, que vocês precisam dominar. Fiz uma peneira, exatamente considerando a área de vocês, tá certo? Para que eu possa trabalhar e evitar aqueles erros que são mais comuns, tá? Que vocês cometem. Então tenham paciência, os veteranos também, porque não vale a pena neste concurso a gente deixar nada para trás, tá bom? E o último item nós vamos trabalhar a capacidade de expressão, por quê? Vamos lá, agora eu vou voltar lá para o início, né? Perdão aqui ficar passando aqui o material nessa apresentação de forma bastante rápida.
mas eu quero te explicar que a gente vai introduzir esse elemento novo, capacidade de expressão. Porque, gente, vejam só, eu acabei de comentar com vocês que, né, os temas do CESP estarão bem limitados à legislação aplicada ao MPU, ao CNMP. Com isso, a redação vai ser o quê? Em termos de tema, fácil. Em termos de tema, nós vamos esperar uma redação fácil, tá? Agora, redação fácil é para todo mundo que vai fazer o especialista em direito. A maioria vai entender os assuntos. Então, o que vai acontecer? Vocês vão ser separados na hora da correção. Isso aí, no meu material, deixei até anotadinho para vocês aqui, ó, né? A minha visão sobre isso aí, passando por toda a experiência que tem com o concurso, é de que a diferença entre vocês vai ser no momento da avaliação das expressões, da forma como você vai se expressar. Por isso que é muito importante você entender o processo de expressão. Porque quando a gente está diante de um tema bastante palpável ou mesmo palatável, assim, para a gente fazer uma metáfora nesse sentido, o que acontece? A gente escreve com mais liberdade e as expressões vão para o ralo, elas não ficam tão assim às claras. A gente confunde um elemento com o outro. Né? No concurso de 2010, isso aconteceu bastante. Concurso de 2010, até mostro para vocês aqui, ó. Daí vou eu mexer no material de novo. Perdão, tá? Vocês nem estão vendo meu rosto porque eu lido tanto com meu material que eu prefiro não praticamente ficar de olho nele, ficar fazendo alternância entre câmera e material aqui gravado, o áudio. Por exemplo, o concurso de 2010 foi aquele caso, né, no Analista Processual de 2010, foi aquele caso do personagem João, que vai informar a promotoria, né, ou seja, de justiça, que ele não consegue um remédio, que ele tem sempre que pegar numa farmácia hospitalar. E essa situação, né, leva ao quê? Ao Ministério Público a agir porque foi provocado. Então, por exemplo, naquela época, eu lembro que a banca pedia princípios, pedia poderes e fundamentos. Gente, isso aqui, quando a gente está estudando em casa, tá todas claras pra gente. Mas na hora da prova, eu me lembro direitinho quando chegou na fase recursal desse concurso, então por isso que eu tive acesso muito a esse tipo de comportamento dos alunos. Os alunos arrumaram uma miscelânea, uma salada mista. Por exemplo, princípio de direito administrativo, o cara pensava em princípio institucional do MP. Então, quer dizer, houve uma confusão, tá? Uma confusão. Então, a dica que eu vou dar a você é o cuidado com as expressões. Nós vamos trabalhar isso no texto, eu vou chamar a atenção para a forma, porque as expressões estão muito ligadas às classes de palavras. Então, se você tem percepção da forma das expressões, é mais fácil você estudar, é mais fácil você fazer discursiva. Tranquilo? Então esse é o primeiro ponto por isso que o material tá dessa forma, ele tá com muita inovação mesmo, muito exemplo de 2018, para que a gente possa trabalhar bem. Além disso, né, vamos pensar aqui algumas coisas. Como é que o curso vai se desenrolar? O que de fato tem de novo no curso? A gente vai trazer aqui o item 1, a gente vai trazer um rol novo de propostas temáticas. Portanto, quem já estava no curso estava escrevendo sobre as propostas anteriores, cesse a escrita, porque as propostas anteriores elas não acompanham 100% o edital. Agora você vai poder escrever novamente as redações. As propostas são todas inovadoras, são todas extraídas aí do zero, né? Elas vêm de um ineditismo que nós vamos comentar daqui a pouquinho. E a nossa ideia é sempre o mais do mesmo. Quem acompanha sempre as nossas postagens, principalmente em rede aberta, canal, YouTube, etc., sabe que o nosso curso trabalha aqui, que é a professora Júlia Andrade, minha equipe, que é uma equipe competentíssima hoje, não é? Toda reformulada. Essa equipe é uma equipe que já vinha até trabalhando comigo de certo modo. Essa equipe que agora sofreu uma elevação para trabalhar mesmo de fato, né? Vamos dizer assim, vou usar um termo hierárquico para falar um pouco melhor, mais claro. Essa equipe ela trabalha na linha de pesquisa de temas com muita responsabilidade. Tanto é que em 2018, né, falamos para vocês aqui dentro do curso principalmente, tanto é que em 2018 a gente sempre vem acertando temas. Se vocês olharem aí nas redes abertas, alunos sempre comentam. Nós tivemos aí acerto do tema do TRT 6,
Tivemos acerto no tema do TRT2, salvo engano, o TRT15, eu não lembro mais agora, né, que ali já é FCC, então meu foco já mudou todo. A prova do IFAM, nosso tema 1 foi sobre educação. E a prova do IFAM foi exatamente sobre patrimônio público e educação. Né? Teve relato de aluno nosso e-mail falando que, nossa, que não esperava. Então, ou já esperava, porque já veio para o curso pensando nesse sentido. Então, a gente vai usar uma tática muito parecida nossa para a gente poder conseguir se aproximar o máximo que a gente puder do tema, ou pelo menos tangenciar esse tema. Tá? Agora, vocês vão ver que não tem tanta dor de cabeça assim, tem que acertar o tema dessa vez, não. Porque como vai ser uma prova de expressão, né, a correção vai se voltar 90% das expressões, as nossas proposituras temáticas, elas foram feitas exatamente para você captar algumas nuances aí que o CESP vem trazendo, né, e que exigem do aluno um pouco mais de expressividade diante daquilo que lhe parece fácil. Além disso, a gente também vai ficar um pouco mais rígido na correção com relação aos recursos de coesão, de coerência textual. Você vai aprender a lidar com isso de uma forma melhor, um pouco mais rica, né? Para que a gente possa exatamente sair à frente da maior parte dos candidatos que vão fazer o concurso. Tá? Então, isso aí eu estou bastante tranquila nesse sentido. O concurso veio do jeito que eu queria, praticamente, né? Na forma como ele está se apresentando na prova discursiva. Vamos afiar a correção gramatical. Deixo claro, correção gramatical aqui no curso eu sempre jogo com a verdade com o aluno o tempo todo. Né? Erro gramatical, gente, não vale assim, absurdo, não vale um ponto, você não perde um ponto porque errou uma crase, uma coisa assim, não. Geralmente é 0,06 ponto, 0,08 ponto, porque o que se faz é uma contagem da quantidade de erros que você fez. Essa contagem é jogada numa fórmula, considerando o total válido da redação, o total que você conseguiu atingir dos 40 pontos válidos, né? E ali, e também tendo como, vamos dizer assim, como denominador o seu quantitativo de linhas ocupadas. Então, isso daí eu já te falo que vai ficar em torno deste número aqui, a maioria de vocês escreve para fechar com este número aqui, 0,06 ponto. Aí por perda gramatical, tá? Vale a pena brigar por ela? Vale, vale. Por quê? Vem aqui que eu vou te mostrar, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui já é o quadro, né, da ampla concorrência, do que de fato vai ser a peneira deles. Não tô falando isso aqui, não é nem um quadro da quantidade de redações vão ser corrigidas, porque o que interessa é passar no concurso e não ter a quantidade de redações corrigidas tão somente. É claro que lá tem, por exemplo, no Distrito Federal, 1.300 e poucas redações serão corrigidas, mas quase 500 vão ficar de fora, né? Não vai adiantar o cara ir muito bem, vai ficar um pouco de fora pela geral da pontuação. Então, gente, com esse quantitativo de vagas aqui, dá para colocar a minha turminha lá muito bem classificada. Então, eu estou trabalhando em função disso e quero que você tenha boa vontade para você assistir aos vídeos, porque às vezes o aluno fica com preguiça. Se eu falar, eu não vou dar conta de ficar ouvindo a Júnior falar, pare de preguiça, porque a gente tem aluno aprovado em primeiro lugar, não é à toa, e tem aluno reprovado no mesmo curso, não é à toa, tá? Então isso eu falo, não deixe a preguiça falar mais alto. Já que você se inscreveu, trabalhe para você fazer valer a pena o seu investimento, tá bom? A gente tem o bônus de provas de português, que você sabe que a gente sempre disponibiliza, porque eu quero fazer com que o meu aluno chegue até a correção, né? Eu trabalho com o resultado das correções, isso é fato, é o que faz meu nome, não tem outra coisa, né? Então, eu coloco esse bônus de português. Então, nós vamos colocar mais algumas provas atuais. Passando a primeira semana aqui de setembro, a segunda semana já tem mais provas para você acompanhar as provas de português também comentadas. Lá no bônus, o que você vai encontrar? Existe para te orientar nos estudos, que eu sei que vocês estão com o tempo muito apertado mesmo, tá? Porque eu tô falando isso tudo. Lá no bônus, você vai ter um mapa da prova de português, daquilo que sempre cai. Ok, mas se você já vem estudando há algum tempo, você pode pular aquele mapa e ir direto para as provas, tá bom? Agora, assistir a aula de provas comentadas é importante, tá bom? Então não deixe você assistir. Isso aqui tá como bônus para você, você pode assistir. E a gente vai colocar neste preparatório do MP, porque como é um cargo só, então fica muito mais fácil fazer esse apuro, um presente. E esse presente é o que eu escrevi aqui, incentivar os meus alunos a concorrerem dentro do próprio curso. Por quê? Se você tirar a maior nota, tá certo? A maior nota
da prova de discursiva, hein, gente? Não é concurso, é discursiva, de analista. O que vai acontecer? Lá no mês de dezembro, não coloquei uma data exatamente, coloquei dia 1º como uma data de referência. A gente vai devolver o seu investimento que você fez no curso. Por que eu vou fazer isso? Naturalmente, para você começar a escrever bem desde já. Então, pense que o que você investiu hoje no aperto, que aí em dezembro você pode, além de saber que passou no concurso, ter seu dinheiro de volta, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a sua prova na fase recursal? Não! Deixa passar a fase recursal. Quando acabar, se a fase recursal acabar no dia 1º do 12, a gente vai receber as provas aqui né? São alunos do turma, hein, gente? Só alunos do turma. Não adianta pedir, o colega que é de fora, não interessa. São alunos do turma, porque a concorrência tá aqui dentro. A concorrência que eu quero ver, não é? Então, o que acontece? No dia 1º, a gente vai fazer um apuro entre aqueles que mandaram e tal, pra gente ver qual foi o que tirou a maior nota. A gente vai publicar isso, naturalmente, pra você saber. A gente vai deixar lá nas redes sociais do curso, né? Qual foi o aluno que recebeu o presente do turma. Até escrito assim, não vou nem falar sobre valores. Falei assim, aluno que recebeu o presente do turma no MPU, tá? A maior nota de redação foi essa. Então você já vai saber o que é, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, o nosso WhatsApp tá aqui para você entrar em contato, tá? Então é isso, gente. Vamos dar início, então, ao nosso curso de discursivas. Eu só quero falar sobre uma última questão aqui, porque como eu acabei de falar sobre uma série de apontamentos muito pessoais sobre a prova discursiva, eu vou chamar a sua atenção para a regra do edital. Não custa passar a regra do edital, para evitar que a gente tenha, vamos supor assim, algum tipo de atitude enganada por parte do aluno. Às vezes atitudes de descuido, de não ter lido o edital. Tá? Acontece isso de aluno ter prova anulada porque não leu o edital. Vamos lá, prova discursiva vale 40 pontos, você já sabe, né? Esses 40 pontos, eles são, em maior parte, ali relacionados à exibição do conteúdo e sua forma de expressão. Vamos lembrar que hoje é cobrar a forma de expressão do conteúdo. Você tem até 30 linhas para dissertar. Não precisa completar as 30 linhas, não tem obrigação disso. É diferente da FCC, que quanto mais se escreve, melhor, não é? Aqui tudo bem, então quanto mais se escreve, melhor para você ter um desconto dos erros gramaticais, vamos supor, para diminuir o valor do erro gramatical, tá bom? Em vez de valer 0,08, se você escreveu pouquinhas linhas e tal. Mas, sinceramente falando, eu prefiro que você se preocupe um pouco mais com a exibição do conteúdo. Se te fizerem perguntas simples, que você responda de forma bem objetiva, que você gaste 25 linhas, de repente tá de bom tamanho, tá? Folha de texto definitivo, né, da prova de português, da prova discursiva, não poderá conter qualquer palavra ou marca que identifique o candidato. Então, deixa eu explicar uma coisa muito importante aqui, que vai um pouquinho contra o que boa parte dos professores são dando discursiva, às vezes costumam comentar, tá? Isso é uma visão muito pessoal minha, muito pessoal mesmo, ok? O que acontece, gente? Normalmente, os alunos costumam dispensar o rascunho, tá? Normalmente costumam dispensar o rascunho. E aí, o que acontece? Eles vão direto para a folha, porque tem que fazer a prova objetiva, tem que ir para a discursiva, ele pensa, eu vou direto para a folha definitiva. Só que já aconteceu, por exemplo, de o aluno errar tanto. Você pode errar, pode dar um risco sobre o seu erro. Por exemplo, você errou alguma coisa aqui, você quer riscar um parágrafo inteiro? Pode. Tá? Então você risca aqui um parágrafo inteiro. É só uma linha, tá, gente? A gente não usa parêntese para isso, nada disso. Pode riscar o que você quiser. Só que já aconteceu de o aluno se atrapalhar tanto, que ele acabou se condenando, né? Tendo a prova anulada, porque a prova ficou lá cheia de marcas assim que foram entendidas como marcas de identificação. Então eu recomendo ao aluno que faça o rascunho, porque texto é processo. Se você não processar o texto, né, num concurso como este, só se você realmente não tiver tempo. Não vai dar tempo, então pronto, vou ter que me dar o meu se vira, não é? O que acontece? É importante que você rascunhe. Agora você vai falar assim, mas não dá tempo. O rascunho não funciona para quem não treina. Se você não treinou redação, ele não funciona. Tá? Você vai se atrapalhar muito. Aí realmente não funciona. Mas se você já vem treinando redação há algum tempo, tem treinado, né?
Não fique tão preocupado com o tempo de prova, porque em casa o tempo é sempre diferente do tempo da prova, tá, gente? Isso eu sempre falo para o aluno, não fique simulando o tempo de prova, que é uma besteira na sua vida de fazer isso. Porque o tempo de casa não é igual ao tempo de prova. Na prova você vai parir a redação, meu amigo, com 40 minutos, com 50 minutos, no máximo 1 hora, ela vai sair, tá bom? Tranquilo? Então faça o seu rascunho e depois passe para sua folha definitiva normalmente. A prova discursiva vai avaliar o quê, ó? Por que eu quis passar aqui? Vai avaliar o conteúdo, sim, que é o conhecimento do tema, não tem como você não saber o conteúdo. Júlia, tem milagre se eu não souber o conteúdo. Às vezes a expressão ajuda um pouquinho a atenuar o não saber. Já aconteceu, vocês vão ver que no curso eu tenho exemplo disso, tá? Eu vou mostrar depois. Mas, normalmente, você tem que saber o conteúdo. A capacidade de expressão é diferente de falar de uso de normas de registro formal. Quando eu falo de capacidade de expressão, o aluno pensa logo em gramática, e não é. Capacidade de expressão é você saber reconhecer determinadas expressões linguísticas que comandam, por exemplo, a execução de princípios, de funções. Você está falando de funções institucionais do Ministério Público, é um tipo de expressão. E por aí vai. Então essa capacidade de expressão, você precisa ter clareza de conseguir demonstrar isso daí com muita propriedade. O cerne da nossa correção vai ser concentrado em cima disso, tá? Principalmente. O candidato deve produzir, conforme o comando, né, uma redação também que prime, um texto dissertativo. Então, gente, se prepare para trabalhar a organização do texto, não tem jeito, que prime pela coerência e pela coesão. Por isso que a nossa aula foi toda refeita, tá? Exatamente pensando nisso daí, toda refeita. Vamos lembrar, né, que os critérios de avaliação que você vai encontrar no espelho de avaliação que vai ser entregue a você posteriormente, assim que acabar a prova, você vai ter uma nota de apresentação. Então, nesse sentido, tome muito cuidado com seus parágrafos, nós vamos falar sobre isso aqui, com a margem, né, a confecção de margem, quando o tema é fácil, então tudo vira motivo para o examinador, né, canetar a redação do aluno, né? Hoje ele não caneta mais, ele só joga na tabela, não é isso? Mas tome cuidado com a letra, principalmente, tá, gente? O pessoal que vai direto, não faz rascunho, não treina, incorre aí na apresentação de uma letra muitas vezes aquém do esperado. Procure usar, se você não tem letra bonita, letra cursiva bonita, use letra de forma, ou letra palito, tá? Igual tá isso aqui, pode ser, tá bom? A estrutura textual, veja que vai avaliar, porque vão pedir dissertação, não tem jeito, tá? Vão pedir dissertação, então vamos trabalhar a estrutura textual. Às vezes os alunos me perguntam, Júlia, tem que ter introdução? Gente, depende de cada dinâmica do tema, por isso que nós vamos ter uma aula sobre dinâmica do tema. Depende das propostas. Antigamente o CESP fechava um ano inteiro com um tipo de proposta só. Acabou isso. 2018... o CESP mudou a forma de propor as redações em vários concursos públicos. E aí eu quero preparar o meu aluno exatamente para quê? Você é meu aluno para que você encontre uma dinâmica estrutural um pouco mais, vamos dizer assim, você não tenha surpresas, tá? Que você possa passar por tudo que a banca ensaiou aí durante o ano, tá bom? Desenvolvimento do tema, né? Esses 3 itens, apresentação, estrutura e desenvolvimento do tema, vão totalizar os seus 40 pontos. Que é aquela parte que você vai apresentar aí o conteúdo, tá bom? Então, hoje, lembrando a você, o corretor, tá? Ele não vai só olhar o seu conteúdo, ele estará de olho na sua forma de expor o texto, de organizar o texto. Então, nós vamos prestar muita atenção à aula toda. Temos aqui, né? Depois que eles fizerem a avaliação dos 40 pontos, eles vão contar a totalidade de linhas que você usou, tá? Você empregou ali para escrever redação e vão contar o número de erros que você tem. Vão jogar isso numa fórmula, que não reproduzir aqui não, tá, gente? Vai estar lá no edital a fórmula para que eles possam extrair aí a sua pontuação final. É assim que funciona, tá certo? Então, essas são as normas do edital. Eu quis observá-las com vocês e vou lembrar vocês também de uma coisa importante. No dia 23 de outubro, certo? Dia 23/10, o CESP vai publicar o padrão de resposta da discursiva, tá? Muita gente não sabe disso e não presta atenção a isso no edital.
Não é o que vocês vão ter? O SESP agora tem dois tipos de recurso. Ele tem um recurso contra o padrão e tem um recurso contra a nota que está lá no espelho da discursiva. Tá bom? São dois momentos diferentes. Esse recurso contra o padrão, é importante que você, no dia 23, perceba como foi feito o padrão de resposta, para que você, aluno, possa impugnar aquilo que você acha que está incoerente com a resposta. Porque se você não fizer isso, o que vai acontecer? A maioria das pessoas não tenta impugnar o padrão. Então, quando chega aqui, se o tema for muito aberto, por exemplo, o SESP vai ter sua delimitação de resposta, pode ser muito diferente da sua redator. E aí você vai se dar mal. Então você precisa fazer valer aquilo que você colocou na sua discursiva, que você acha que está correto, está coerente, dentro deste padrão. O SESP sempre altera aí conforme o volume de pedidos, para alteração desse padrão de resposta, tá bom? Então, dia 23 o SESP publica, você tem no dia seguinte, salvo engano, 24 horas para você poder alterar esse conteúdo. Aí procura o professor de direito, peça help para te ajudar, tá bom? Aí já não é com a Júnia. Eu só trabalho na parte de recursos quando a parte de recursos sobre a sua discursiva. Eu espero que vocês não precisem de nada disso, tá? Quem é aluno do turma, se precisar, naturalmente, vai ter desconto para participar da fase recursal, mas, sinceramente falando, esperamos não ser necessário que isso aconteça com você, tá bom? Gente, recado dado, vamos então ao nosso curso no próximo bloco.